da pátria desse instante, superior essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu ser, com liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Com pátria mãe, idolatra nossa opressão, Brasil, um som intenso, ar vivo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a verdade do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, esperas forte um pátrio colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Em tantas milhas do Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol resplendente, pátria amada, Brasil. Sentinela avançada do Brasil.
solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ata da sessão extraordinária do dia 21 de dezembro, bem como da sessão solene de posse do dia 1º. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura da ata regimental. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do edital de convocação da presente sessão. Eu coloco em votação as duas atas das sessões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do edital de convocação da presente sessão extraordinária. Edital de número 716, sessão extraordinária. Leandro Aparecido da Silva Anastácio, presidente da Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, no desempenho de suas atribuições. Considerando que a Câmara Municipal de Barretos encontra-se em recesso desde o dia 16 de dezembro de 2012. Considerando que, em decorrência de tal fato, o excelentíssimo senhor chefe do Executivo, através dos ofícios número 1431/2012, 1449/2012, 001/2013, 003, 00/2013, 0004/2013, 0009/2013 e 0011/2013, solicitou à presidência desta Câmara Municipal a convocação de sessão extraordinária, objetivando a apreciação de projetos de lei e projetos de lei complementar que tramitam em regime de urgência. Considerando ainda os projetos de lei de número 3/2013, de resolução de números 1 e 2/2013, de autoria da mesa da Câmara para atender urgências em suas deliberações. Faz saber que, de conformidade com o inciso 1 do artigo 39 da Carta Municipal e 5º do artigo 119 do Regimento Interno, ficam os senhores vereadores convocados para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 7 de janeiro de 2013, segunda-feira, às 20 horas, para apreciação das seguintes matérias. Projeto de lei de número 138/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a permuta de imóveis de propriedade de Flávio Carlos Borges, Cristiane Helen Borges, Carlos Iraraí Borges e Sônia Maria Miranda Borges, por outro pertencente ao município, e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da casa. Segundo, projeto de lei de número 140/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a administração pública municipal, direta e indireta, a celebrar convênio com o Banco BMG S.A., visando a concessão de empréstimos, financiamento e cartão de crédito BMG Card aos servidores públicos municipais e da outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Projeto de número 001/2013, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a administração pública municipal, direta e indireta, a proceder, mediante requerimento do servidor, desconto em folha de pagamento para quitação de débitos tributários municipais. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Projeto de lei de número 002/2013, de autoria do prefeito municipal, que inclui dispositivo na lei de número 3.271, de 7 de maio de 1999, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Projeto de lei de número 00/2013, de autoria da mesa da Câmara, que cria, extingue cargos e altera dispositivo na lei de número 3.410, de 26 de janeiro de 2001, com as alterações subsequentes, e da outras providências.
Quórum necessário para aprovação, maioria simples, absoluta. Desculpa. Projeto de resolução de número 01/2013, de autoria da mesa da Câmara, que inclui e altera dispositivos da resolução de número 395, de 13 de abril de 2004, e dá providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Projeto de resolução de número 02/2013, de autoria da mesa da Câmara, que altera e inclui dispositivos na resolução de número 295, de 29 de janeiro de 2001, e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Primeira discussão, projeto de lei complementar de número 001/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que prorroga o prazo de recolhimento, concede desconto complementar em parcela única e o desconto por pontualidade para o pagamento do imposto sobre a propriedade predial territorial urbana, IPTU, no exercício de 2013. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Projeto de lei complementar de número 003/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de parcelamento incentivado, PPI, junto ao Poder Executivo, e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Projeto de lei complementar de número 004/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que altera dispositivo da lei complementar de número 96, de 23 de dezembro de 2008, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. Registre-se e cumpra-se, afixando-se no local público de costume, distribuindo-se cópia aos senhores vereadores. Dado e passado no gabinete da presidência da Câmara Municipal de Barretos, aos 4 de janeiro de 2013, eu, primeiro secretário Luiz Humberto Campos Sartre, fiz digitar o presente edital, subscrevi e assino. Presidente Leandro Anastácio, primeiro secretário Luiz Humberto. Lido, presidente. Senhores vereadores, através do requerimento de número 3 de 2003, o vereador Paulo Henrique Correia solicitou licença de suas funções legislativas nessa data, para tratar de assuntos particulares. Eu gostaria de colocar em plenário, em votação, o requerimento do vereador Paulo Correia. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, nós previamente convocamos o suplente da coligação na qual pertence o vereador Paulo Correia, e eu gostaria que o Rafael acompanhasse o Francisco de Souza Franco, pastor Franco, para que adentrasse ao plenário. Em razão do comparecimento do pastor Franco, eu farei o ato de posse e faço a leitura do juramento, pastor. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica do município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Sim. Assim eu prometo. Nesse momento eu entrego a Vossa Excelência a lei orgânica do município e o regimento interno. Senhores vereadores, nós temos uma pauta não tão simplificada, tem vários projetos para que nós estejamos aí discutindo na noite de hoje.
Eu solicito a Vossas Excelências a suspensão do trabalho pelo prazo de 10 minutos para que nós possamos discutir a forma na qual nós estaremos conduzindo a sessão de hoje. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. TV Câmara, canal 64 digital. Programação de utilidade pública todos os dias. TV Câmara, a primeira TV pública da região em funcionamento. Assista, prestigie e fique sabendo como anda o Legislativo barretense, suas atividades, sua colaboração para a sociedade. TV Câmara, canal 64 digital, o canal da democracia. Senhor secretário, por gentileza, chamada. Adilson Ventura, André Luiz Rezeque, Aparecido Donizete Cipriano, Cláudio Honor Risse, Dorival de Almeida Júnior, Doutora Gláucia, José Francisco Abrão Miziara, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paula Lemos, Pastor Franco, Sebastião Rodrigues de Oliveira, Videlson Paixão Leite, Leandro Anastácio, presente. Doutor Tales, Luiz Humberto, presente. Carlos Henrique dos Santos. Senhores vereadores, passaremos às discussões dos projetos, discussão única. Projeto de número 138/2012, de autoria do senhor prefeito municipal. Trata-se de esse projeto, senhores vereadores,
Senhores vereadores, trata-se da permuta de propriedades de Flávio Borges, Christian Ellen Borges, Carlos Irarai Borges e Sônia Maria Miranda Borges, por outros imóveis que pertencem ao município. Está em discussão. Com a palavra, vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, população presente, é um prazer tê-los aqui. Venham sempre, não só quando tiver algum interesse, telespectadores de TV Barretos, imprensa, funcionários. Senhor presidente e principalmente senhores vereadores, na legislatura passada eu estava em duas comissões, Justiça e Urbanismo. Sempre quando chegava um projeto desse, a Neide até sabia. A primeira coisa que eu solicitava é um mapa, para que a gente saiba exatamente aonde está uma área e aonde está outra área. Porque aqui está se permutando uma área por outra e seriamente não dá muito para saber aonde que é o quê. Eu lembro no final da legislatura chegou um projeto desse, alegando inclusive que ia passar uma rua. E a hora que chegou o mapa, a casa ficava no meio do quarteirão. Como que passa uma rua no meio do quarteirão com uma casa do lado, uma casa da outra, uma casa atrás? Aí o projeto saiu de pauta. Agora esse projeto volta à pauta aqui. E hoje uma das coisas que eu vim aqui à tarde para ver é exatamente onde fica. E não dá, eu pelo menos desconheço. Tal. Até já me falar que a mulher esteve aqui chorando, porque parece que há 2 anos ela está sem casa. Realmente, essa foi a informação que funcionários me deram. Mas eu até por princípio, sempre disse isso dessa tribuna e mantenho, eu acho que a coisa tem que estar muito clara no processo, até para que todo mundo tenha segurança para votar. Eu vou solicitar vistas e que se encaminhe isso à prefeitura para mandar um mapa e dizendo especificamente por que quer trocar. Nós estamos autorizando uma permuta de um terreno que eu pelo menos desconheço. Aonde, para onde e o real motivo. Aqui só fala o seguinte, autoriza trocar tal lugar por tal lugar. E se quer um mapa, está aqui. Esse sempre foi meu procedimento, vai continuar sendo meu procedimento. Como não fiz parte de nenhuma comissão, estou solicitando vistas e esse encaminhamento, para que a prefeitura realmente demonstre aonde é o terreno, aonde é a casa que vai pegar, aonde é o terreno que vai dar no local e qual o real motivo. Obrigado, senhor. Vereador André, eu solicito a Vossa Excelência que requeira, primeiramente, a retirada do pedido de urgência e de solicitação de sessão extraordinária e, posteriormente, a vista. Então, fica desde já requerido, senhor presidente. Regimental, coloca em votação o pedido de retirada do regime de urgência e da solicitação de sessão extraordinária do projeto 138/2012. Está em votação, não havendo... Quer, André? Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu coloco agora em... Peraí, Ney. Eu coloco em votação o pedido de vista do vereador André Rezec. Está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto 140/2012, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a administração pública direta e indireta a celebrar convênio com o banco BMG, visando a concessão de empréstimo e financiamento através de cartão de crédito e outras providências. O projeto está em discussão. Com a palavra, vereador André. Presidente, eu peço licença para falar daqui mesmo. Esse projeto é a segunda vez que vem para essa casa, já projeto de autorizando algum banco a utilizar a folha de pagamento. Eu acho que devia ter algum tipo de licitação. O professor Adilson é diretor de escola. Quando vem uma editora e quer vender livro na escola, ela doa uns livros para a biblioteca. Todo mundo quer o cadastro da prefeitura para vender cartão de crédito, qualquer instituição financeira. Eu gostaria também de saber como que é escolhido os parceiros, assim, escolhe um banco, esse pode, os outros não pode.
Então, eu acho que quando abre para um, ou abre para todo mundo, porque o processo de escolha para uma operadora de crédito, alguém está levando vantagem. Ou libera para todo mundo, ou eu queria saber como que achou a BMG. O Juninho está falando do mesmo jeito que achou Bom Sucesso. O senhor quer solicitar vista, adiamento? O que o senhor Eu quer acho que faça, deveria então? encaminhar, não sei, os outros vereadores, exatamente perguntando qual a vantagem, porque alguém está levando vantagem. Qualquer operadora de cartão de crédito gostaria de ter a Prefeitura de Barretos. O Santander pagou uma fortuna pela folha, o Itaú tinha pago uma fortuna, e o BMG? Pagou o quê? Para quem? Eu requero vista também, esclarecimento do que requero vistas e esclarecer como foi escolhido a BMG. Senhor vereador, então da mesma forma solicita a Vossa Excelência que proceda primeiro o pedido de retirada de urgência da sessão. O pedido de retirada de urgência e o pedido de vista. Regimental, coloca em votação solicitação do vereador André, na qual requer a retirada do pedido de urgência e de sessão extraordinária para análise do projeto. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovar por unanimidade. Coloco em votação agora o pedido de vista. Está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, projeto número 1/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza a administração pública municipal direta e indireta a proceder mediante requerimento do servidor desconto em folha de pagamento para quitação de débitos tributários municipais. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador... Eu apresentei, né? Só eu? Eu apresentei uma emenda a esse projeto, 2 emendas, colocando este benefício, na verdade, estendendo esse benefício aos servidores da Câmara Municipal, que não fazia parte, vereador Cipriano. Todos receberam as emendas. Dúvida? Quer que faça a leitura? Não, essa aqui, não é aquela ainda não. Posso colocar em votação, senhores vereadores? Está em votação, primeiramente a emenda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Eu coloco em votação agora o projeto. Está... Não, as duas, né? São 2 emendas. O plenário aprovou as 2 emendas. Eu coloco agora em discussão o projeto com a emenda aprovada. Emendas. Não havendo oradores, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Tá, só um minutinho. Aí. Está em votação, redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Justificativo. Capetinha. Justificativo de voto, vereador Euripim. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, munícipe que se encontra no plenário. Senhor presidente, eu quero ressaltar nesse projeto de lei que o nosso prefeito hoje, Guilherme, então vereador, ele lutou muito nessa casa para que pudesse colocar na folha de pagamento essa opção para que o servidor pudesse ter o seu desconto de uma forma mais tranquila para que ele pudesse saldar suas dívidas, principalmente relacionado ao IPTU. Então eu quero só ressaltar que nessa casa, durante o período que nós estivemos aqui discutindo várias vezes, tentamos várias vezes junto ao prefeito Emanuel a possibilidade dessa conquista, que é um anseio de todo servidor público. Projeto número 2/2013, de autoria do prefeito municipal, que inclui dispositivo na Lei 3.271 de 99, com alterações subsequentes. Esse projeto trata-se da alteração do PROCON, do repasse, que passará a ser das multas que são realizadas nas agências bancárias, que agora um percentual vai ser destinado para o fundo. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação.
A vereadora Glaucia solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Kiko solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Tem outro já, além desse? Qual que é o outro? Dá um outro já. Projeto 3/2013 é de autoria dessa casa, dessa mesa. O vereador André solicitou emendas. Confirma, vereador? Eu solicito, então, a inversão preferencial. Cadê? Tem outro? Projeto de resolução número 1/2013. Está vinculado? As emendas já estão aqui. As emendas já estão aqui. Já está aqui? Já? O vereador André apresentou uma emenda na qual... Hã? Tá, esse projeto, eu vou ler. Esse projeto trata-se de... É o projeto número 1/2013, de autoria da mesa da casa, que inclui e altera dispositivo da resolução número 395, de 13 de abril de 2004, da outras providências. É o de número 6. Comissão de Justiça e Redação exarou parecer pela tramitação. O vereador Pastor Franco solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão única o projeto. Entretanto, o vereador André solicitou a apresentação de emendas agora em plenário. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda. Processo de número 077/2013, projeto de resolução de número 01/2013. Senhor presidente, analisando o presente projeto, percebi a necessidade de apresentação das seguintes emendas. Emenda substitutiva ao item 1, a linha A, inciso 2 do artigo 1, constante do artigo 1 do projeto em questão para vigorar com a seguinte redação. Artigo 1. Primeiro, ensino médio. Emenda substitutiva ao item 1, a linha A, inciso 15, né? Do artigo 1, constante do artigo 53, do artigo 1, constante do artigo 2 do projeto em questão para vigorar com a seguinte redação. Artigo 2, artigo 1, 53A, ensino superior. Sala das sessões, vereador Rui Menezes, ao 7 de janeiro de 2013, André Luiz Rezec. Só para esclarecer, senhores vereadores, aprovando essa emenda, todos os assessores da casa terão obrigatoriamente... não é? Não. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou ratificar. Eu vou retificar. Assessor de gabinete de ensino médio e o assessor-chefe de gabinete e ensino superior. Os assessores do gabinete terão necessidade de ensino médio, a comprovação, e o assessor-chefe, o ensino superior. Sendo aprovada essa emenda, as duas emendas permanecem com a exigência apresentada pelo vereador André Luiz Rezec. Está em votação, está em discussão as emendas. E o projeto? Senhor presidente, senhores vereadores, população, telespectadores, funcionários, imprensa. Senhor presidente, na verdade, o cargo anterior, o projeto anterior até aqui estava fazendo emenda, cria-se mais alguns cargos de assessor parlamentar. Porque éramos 11 vereadores
Eu já briguei muito dessa tribuna, porque tinha 12 assessores, sobrava um. E alguém nomeava 2 assessores, já briguei várias vezes nessa tribuna. E havia até um acordo entre todos os vereadores que eram, tal, que se criaria mais um cargo de assessor para cada vereador, a fim que cada vereador tivesse seu cargo de assessor. Daí chegou o projeto de lei, e no projeto de lei, além dos cargos de assessor para os novos vagas de vereador, se criou mais 2 assessores de gabinete e um assessor-chefe de gabinete. E diz no regulamento que para ser tanto assessor de gabinete, que é assessor de gabinete da presidência, como o chefe de gabinete da presidência da Câmara, precisa de ensino fundamental. Então eu achei que o assessor de gabinete da presidência deveria ter no mínimo ensino médio. E o assessor-chefe de gabinete, no mínimo, ensino fundamental. Até porque são cargos que têm um alto salário e são cargos comissionados. Então eu acho que a exigência de um nível nesses cargos, mesmo porque tanto os membros da mesa como tudo, tem um assessor parlamentar, que não existe essa exigência. Mas um assessor-chefe de gabinete da presidência da Câmara, eu entendo que seria, sim, necessário um título curso superior. Só para esclarecer, senhores vereadores, não havia essa exigência, foi apresentada agora, e até, vereador André, eu concordo com Vossa Excelência na questão do cargo de assessor-chefe, e se Vossa Excelência desmembrar, inclusive, a emenda, eu voto com Vossa Excelência para que haja a exigência de nível superior. Agora, com relação ao outro, já era prática dessa casa que não exigisse. Então, se Vossa Excelência for desmembrar, eu voto com Vossa Excelência. Com relação aos demais... Não precisa, vereador André, não precisa nem desmembrar. Eu coloco em votação e peço aos demais, a casa que vote, então, se assim entender, e que exija para o assessor-chefe ensino superior. Querem suspender? O que acordou? Retira uma. Vereador André, o senhor vai retirar uma emenda? A do ensino médio? Olha, eu até desmembro, que eu acho que deveria o médio, mas pode ser votado contra, mas pode ser desmembrada. Tá. Então eu coloco em votação, primeiramente, a emenda substitutiva ao item 1, que exige o ensino médio, na qual o vereador André, inclusive, pede para que seja votado contra. Ou o senhor retira? Não, eu falo, Vossa Excelência pediu para votar separadamente, ó, tudo bem, um cargo e o outro cargo, mas eu mantenho o médio superior. Tá. Está em votação a primeira emenda que exige o ensino médio para assessor de gabinete. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestam. Assessor de gabinete, ok? Ensino médio. Aprovado por unanimidade. A segunda emenda substitutiva, então vai aprovar tudo. É para aprovar as duas, então. Está em votação a segunda emenda substitutiva ao item 1, na qual exige ensino superior para o assessor-chefe de gabinete. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu coloco agora em votação o projeto na sua redação original. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Está em votação a redação final, a pedido do vereador Pastor Franco. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Eu retorno ao projeto número 5, item 5, que é o... Pela ordem. Tendo em vista a aprovação da emenda do artigo superior, eu solicito a retirada da minha emenda nesse.
Eu coloco em votação a solicitação do vereador André, na qual retira a emenda por ele apresentada ao projeto. É regimental, está em votação. Favorável para a comissão, os contrários manifestam, é aprovado por unanimidade. Vamos lá. Esse projeto é o que cria e extingue cargos na Casa de Assessoria, de autoria da mesa da Câmara. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador André Luiz Rezec solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental, está em votação. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto, discussão única. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A vereadora Paula solicita a apreciação da redação final. É regimental, os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Tá, o projeto número 2 da resolução de autoria da mesa trata-se da criação, senhores vereadores, trata-se do desmembramento, na verdade, das comissões permanentes da Casa. Nós estamos aqui desmembrando a Comissão da Saúde e a Comissão da Cultura. Todos receberam cópias. A Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer pela tramitação. O vereador Lilico solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Regimental, está em votação. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão única o projeto. Com a palavra o vereador André. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vou voltar para a tribuna. Hoje é o projeto terceira tribuna, mas eu fiz parte durante muito tempo. A gente era 11 aqui na casa, e assim tinha as comissões bonitinhas, né, doutor Kiko? Finanças e Orçamento e Justiça e Redação, e o patinho feio, que era as outras duas comissões, que era para colocar a oposição. E eu sempre fiz parte, inclusive, da Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social da mesa durante o meu primeiro mandato. Fui membro integrante dela, até porque menos de 1/3 dos projetos, bem menos de 1/3 dos projetos que vêm para casa, passa na comissão. E eu achei muito estranho pegar a comissão que menos projetos se tem e dividir em 3. Confesso que eu não consigo entender. Porque, assim, pode ser até bonito falar, vai ter agora uma comissão de saúde, vai ter agora uma comissão de educação, vai ter agora uma comissão de assistência social. Só que, na prática, não vai acontecer nada. Porque, na prática, nem reunião de comissão existe. Então, isso aqui só serve, na minha opinião, na minha humilde opinião, para travancar, se quiser, o procedimento. Porque várias vezes tem que passar por comissão. E pegar a comissão que menos tem processo e dividir em 3, eu não sei, se tiver alguma forma de estatística no sistema, vai ver isso. A Neira está ali, ela sabe. É a comissão que menos processo passa na Câmara. Vai virar 3 comissão? Eu manifesto que vou votar contra. Eu acho que se quiser vir aqui defender uma comissão de saúde, até pode ficar bonito, mas daqui 2 ou 4 anos a gente vai ver quantos processos e o que aconteceu. É só um desmembramento para criar nome. Pois não, vereador Carlão? Uma parte. Vai trazer algum prejuízo para essa casa, a criação dessas comissões, nobre vereador? Acredito que sim. Primeiro, pela morosidade de passar em mais uma comissão. Segundo, em ter que criar papel, em ter que criar tudo isso. Desnecessário, ao meu ver, um certo de inconveniência. Pois não, vereador Cipriano? Bom, André, nessa parte da morosidade eu concordo com você, porque você pega um projeto que tem um rito normal, 15 dias passando por cada sessão, nós vamos ter agora passar a ter 5, se passar por 6, serão 90 dias para poder um processo
chegar à votação se todo mundo cumprir o prazo, resolver cumprir o prazo, né? Então eu acho que nós já eu já estou indo para o 4º mandato aí, eu acho que desde aquela época foram as 4. Eu acho que é o suficiente. E Vossa Excelência sabe, a Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social é a que menos tem processo. Isso. Então, nesse processo, eu acredito que acho que a gente não precisa fazer isso, né? Não há necessidade. Eu, ao contrário do que Vossa Excelência disse, vereador Carlão, eu não vi nenhum ponto positivo. Pois não, professor Adilson? O que eu acho importante na questão do regimento atualmente, nós não temos uma comissão de educação específica para a educação. Então eu entendo que é importante que ocorra esse desmembramento para que se tenha uma comissão específica de educação para estar discutindo a questão da educação municipal. Então, no meu entendimento, o desmembramento para criar uma comissão de educação especificamente, eu sou favorável e acho que deve ter essa comissão, independentemente se vai demorar a tramitação ou não. Mas, diante de como se encontra a educação municipal, é necessário que tenhamos uma comissão específica sobre a educação. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, até assim, é normal quando a gente... Vereador André, por favor, eu gostaria de pedir para a população, para os servidores que nos acompanham, que não pode haver manifestação. Então eu solicito que vocês que estão acompanhando os trabalhos permaneçam em silêncio. Eu quero até parabenizar o professor Adilson. É normal quando a gente chega a gente ter esse ímpeto de colocar, mas na prática, a comissão de educação, ela já existe sim. E o que pode ser feito, e como eu disse, o senhor vai conhecer na prática que é a comissão que menos se usa, porque nós temos a função de fiscalizar. A comissão de propor, a gente pode até propor através de requerimento, de indicações ao executivo, mas a função básica e maior da comissão é quando vier projetos que altere algo na área da educação, dar um parecer técnico sobre o assunto. E nisso é importante, sim, pessoas ligadas à educação, como Vossa Excelência, que conhece para ter. Mas a quantidade de projetos que passam por essa comissão é quase que insignificante. E até engraçado, porque se for falar saúde, educação e urbanismo, são os 3 pilares do município. Mas a questão dos vereadores, ela vai estar muito mais na questão da legalidade ou na questão orçamentária. Pois não, vereador Carlão? Vamos dar mais uma parte. Pois não. Como o senhor mesmo disse, se passa aqui a cada 1 ano, 2 anos, por essa comissão, eu não vejo prejuízo nenhum em criar. Você mesmo disse, não tem prejuízo financeiro, nenhum impacto. Não, impacto tem. Eu disse que impacto tem. O vereador vir aqui? Não, papel, burocracia. Mas se é uma vez ou outra, e uma comissão tão importante como essa que foi citada, e até a que o professor disse da educação, eu acho que deveria sim ser desmembrada e criada. Não importa se vai só usar uma vez por ano, ou quando usar, ser bem aproveitada, bem analisada. É o meu parecer. Eu vou retornar ao que eu disse no começo. Eu vim só para justificar minha posição. Meu voto é contrário. De qualquer forma, eu disse, é muito bonito defender uma comissão, educação, saúde, mas depois de 1, 2 anos, a gente pode realmente ver o que criou de positivo. Vereador Otávio. Obrigado pela parte, vereador André. Eu queria só dizer para Vossa Excelência que, analisando inclusive atentamente os dispositivos legais existentes, eu quero dizer que eu comungo também da mesma ideia e vou votar contra a criação dessa comissão. Eu respeito o ponto de vista do vereador Adilson e concordo também com o mesmo. Só que eu quero só acrescentar que no regimento interno, o artigo 70, ele é claro. Quando diz que compete à Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social emitir parecer sobre os processos referentes à educação, ensino e artes, ao patrimônio histórico, aos esportes, à higiene e saúde pública, ao meio ambiente e às obras assistenciais. Evidentemente que a comissão existente hoje tem esses poderes inerentes à comissão. Onde é que eu entendo que, concordo com Vossa Excelência, se torna inócuo a subdivisão dessas comissões. E concordo que elas poderão se prestar a atravancar o executivo.
com prorrogação de prazo para emissão de pareceres a respeito, mesmo porque a preocupação de todos está consignada e espelhada no artigo 70, que é claro. Concordo com Vossa Excelência, meu caro Adilson, mas já está expresso, Vossa Excelência analisar, talvez por falta de conhecimento, a gente vê que a lei é clara. Então não tem razão do bis in idem, razão pela qual também eu vou acompanhar o voto e vou votar contra. Agradeço, vereador. Doutor Kiko. Obrigado, senhor vereador. Senhor presidente e senhores vereadores. Eu também vou acompanhar o parecer de Vossa Excelência. Também vou votar contra. Primeiro, porque já é histórico. Nós temos aí essas comissões funcionando há não sei quantos anos e elas sempre desempenharam as funções convenientemente. Mas o que eu estou achando que é a coisa contraditória dentro desse procedimento... Cadê o professor? Ali. Me desculpa, professor Adilson. Nós estamos fazendo aqui, incorrendo aqui, exatamente naquilo que o vereador Adilson queria criticar, e com todo sentido e com toda razão, né, com relação às atitudes do senhor prefeito municipal em criar cargos, funções, etc. Eu acho que não é por aí. Mesmo porque essas comissões vão estar tão diluídas dentro das funções delas, tão diluídas, e vão realmente, dentro do prazo regimental que cada uma tem, vão demorar muito mais para emitir pareceres, que são aquilo que é o bojo do projeto, que é o interesse da comunidade em si. Quer dizer, quanto mais tempo demorar, mais tempo vai ser perdido em termos de implantação daquilo que se pretende. Então, eu também não concordo com esse desmembramento, mesmo porque, mesmo que se diga que é um pouquinho de papel só, um pouquinho de tempo só, é a mais. Estamos gastando aquilo que, por princípio, nós todos estávamos criticando com a intenção do prefeito de criar novos cargos e funções. Obrigado. Obrigado, doutor Kiko. Só isso. Obrigado. Vereadores, só para esclarecer, não haverá aumento de prazo, porque é uma lógica. Se a Comissão de Cultura for falar, é porque se trata de matéria de cultura. A Comissão de Saúde não vai falar. Então não haverá aumento de prazo, não há prejuízo nenhum na tramitação dos projetos. Pelo contrário, nós vamos dar a possibilidade que todos os vereadores participem das comissões. Caso contrário, vai ficar vereador de fora. Porque nós estamos hoje 17 vereadores, e não há comissão para que todos participem, proporcionalmente, respeitando aí todas as questões partidárias. Né, vereador André? Então, eu coloco em discussão, professor Adilson, para o uso da palavra. Lá. Tudo bem? Está concedido. Tá. A questão do desmembramento das comissões é muito diferente do projeto que o senhor prefeito queria mandar aqui. O desmembramento vereador, das comissões... por favor, vamos, só para não gerarmos uma celeuma no plenário, nós até conversamos agora há pouco lá na sala, né, vamos se atentar ao projeto. Então, ao projeto. Comissões, no artigo 51 do Regimento Interno, fala o seguinte: nós temos 4 comissões permanentes. E a Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social tem a função de estar discutindo sobre educação. Então, o desmembramento proporcionaria nós termos uma comissão específica de educação para estar discutindo sobre educação. Então, é importante que tenhamos essa comissão de educação. Então, no regimento interno da Câmara, eu li o regimento, não consta uma comissão específica de educação. Tá? O que consta é a Comissão de Cultura, Saúde e Assistência Social, que tem uma incumbência, além de discutir os outros assuntos, também está discutindo educação. Então, esse desmembramento não vai gerar cargos, pelo contrário, não vai gerar custos, como citou o nobre vereador Kiko Miziara, que há uma relação com o projeto do prefeito da criação dos 39 cargos. Pois não, vereador Carlão. Obrigado pela parte. Vereador, eu também acho que, além de atender a proporcionalidade, vai ter a oportunidade de colocar pessoas qualificadas para fazer parte dessas comissões, ainda que possa ser usado uma vez por ano, não importa. O importante é que quando precisar usar uma comissão dessa, vai ter alguém aqui da educação para representá-la
da saúde, tem o doutor Tales, né? Vereador Tales, doutor Tales, que poderá também falar por ela e cada um falar pela sua. Não tem esporte, né? Como foi falado anterior, né? Não existia, né, André? Mas eu acho muito positivo, eu acho que tem que desmembrar e cada um ocupar aquela pasta, aquele lugar que estudou e merece estar ocupando. Então, eu vou votar favorável, sim, ao desmembramento e, se puder constar o nome da Comissão de Educação, se ela já funciona. Presidente, Nery, só para... Podemos fazer uma emenda para constar a educação, a Comissão de Educação, porque ela, embora ela está citada, ela não está específica. Faz parte. Então é isso. Obrigado pela parte. Pode continuar. Não, professor, o senhor não quer utilizar a tribuna? Porque aí tá todo mundo pedindo a parte, acho que é melhor. Até para o senhor e junto com os demais vereadores para discutir a criação das comissões. A vereadora Paula pediu a parte, pois não? Vereadora Adilson, eu concordo com o senhor, concordo com o Leandro. A educação está sucateada, a saúde também. Não há problema, doutor Otávio, porque não vai passar por todas as comissões. Se a questão é da saúde, ela vai só para a comissão da saúde. E se ela é da educação, vai só para a comissão da educação. Então, não vejo o problema da gente abrir mais comissões. Não existirá mais gasto. Nós não estamos falando aqui de criação de cargos, nós estamos falando aqui de comissões para que a Câmara possa realmente exercer a sua função fiscalizadora que todo mundo reclama tanto. Então, professora Adilson, meu voto é favorável às comissões. É importante, nos anos anteriores, nós tivemos discussões acaloradas nessa casa sobre educação. Então, no meu entendimento, é de fundamental importância que tenhamos uma comissão específica de educação para estar discutindo. Então, no regimento interno, mais uma vez, no artigo 51, que fala das 4 comissões, não expressa uma comissão específica de educação. Então, eu voto favorável pelo desmembramento e pela criação de uma comissão específica de educação. Muito obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria dos votos, contrário apenas o vereador André Luiz Rezec, o doutor Otávio e Kiko Miziara. Está em votação a redação final, solicitado pelo vereador Tales. Os favoráveis permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Discussão única, senhores vereadores. Projeto de número 1/2013, é lei complementar de autoria do senhor prefeito municipal. Prorroga o prazo de recolhimento e concede desconto complementar em parcela única e o desconto por pontualidade ao pagamento do IPTU do exercício de 2013. As comissões permanentes araram pareceres pela tramitação. O vereador Tales solicita a dispensa da leitura dos pareceres regimental e está em votação. Os favoráveis permanecem em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Tem emenda substitutiva? Todos receberam? O prefeito solicitou a mensagem substitutiva. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Deixa eu ler. Deixa eu ler. Ofício de número 8/2013. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, servimos no presente para encaminhar tempestivamente a esse egrégio legislativo mensagem substitutiva ao projeto de lei complementar de número 1 de 2 de janeiro de 2013, que prorroga o prazo de recolhimento, concede o desconto complementar em parcela única e o desconto por pontualidade para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, no exercício de 2013. No seguinte sentido: artigo 1. Fica excepcionalmente prorrogado no exercício de 2013 até o dia 8 de fevereiro
o prazo estabelecido pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar, de número 96, de 23 de dezembro de 2008, com alterações subsequentes para pagamento do IPTU à vista. Artigo 2. Fica concedido exclusivamente no exercício de 2013 o desconto complementar de 8%, além do percentual já estabelecido no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar de número 96, de 23 de dezembro de 2008, com alterações subsequentes para o pagamento integral do IPTU em parcela única, efetuado até o dia 8 de fevereiro de 2013. Antecipando sinceros agradecimentos pela atenção e providências que se dignar dispensar ao presente, subscrevamos com protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Guilherme Henrique de Ávila. Vereadores, para título de esclarecimento, o projeto original previa que o pagamento poderia ser realizado até o último dia do mês de fevereiro. Com o substitutivo encaminhado pelo Executivo, esse pagamento passa a ser até o 5º dia útil, até o dia 8 de fevereiro, para que a população possa ser beneficiada pela isenção. Fevereiro. Era até o último dia do mês de fevereiro, no original, como sempre foi. Ele apresentou um substitutivo solicitando que o pagamento seja no início de fevereiro, até o 5º dia útil. Dúvidas? O original é 28 de fevereiro. É. E o aditivo agora? Não, o último dia útil de fevereiro. Tá. Seria. Suponhamos que seja o dia 28. E agora está antecipando? Isso, está antecipando o pagamento para o 5º dia útil. Podia deixar. Tem que pagar antes. Eu acho que tinha que deixar até o dia 28, como sempre foi. É um pedido do Executivo, um substitutivo. Eu coloco em votação o substitutivo, se aprovarem, passa a ser o pagamento até o 5º dia útil do mês de fevereiro, para que a população seja beneficiada pelos descontos. Caso contrário, permanece original, que é até o último dia do mês. Ok? Alguma dúvida? Pela ordem, vereador Juninho Leite. A do ano passado, que dia que foi? 24 de fevereiro. 24 de fevereiro? As pessoas já se programam para pagar esse com desconto, já estão acostumados a pagar. Acho que se adiantar, pode ser que tenha menos, às vezes, menos adeptos a pagar o IPTU com desconto. Eu acho que no 5º dia útil, as pessoas estão pagando IPVA, estão pagando um monte de imposto, vai acabar não conseguindo pagar o IPTU. Deixa para o último dia útil de fevereiro mesmo, 3 dias a mais do que foi ano passado. Pela ordem, vereador Carlão, só um pela minuto, ordem. Desculpa. Eu acho que analisar o ano passado com esse ano, o funcionário público está aguardando os seus salários. Eu entendo que a prefeitura passa por um momento frágil. Eu entendo que 20 dias, o dia 8 para dia 28, eu acho que seria... Que dia? Eu acho que o prefeito está pedindo dia 8. Eu acho que ele já deve ter calculado aí o que vai entrar no caixa dele. Fez a transição um mês antes. Ele está pedindo para essa casa aprovar dia 8. Eu acho que para poder realmente pagar o funcionário, corrigir a folha que está realmente comprometida, eu acho que merece esse voto, esse crédito. Pela ordem, vereador Cipriano. Senhor presidente, eu estou falando por mim, né? A programação normalmente ela é feita de pagamentos nos últimos dias do mês. Essa programação é feita de pagamentos. Eu acho que se a gente pudesse colocar uma emenda dia 22, daria um fôlego de uma semana para poder calcular quanto que entrou no caixa, para poder fazer os pagamentos já no final do mês e no começo do mês de março. Nós prejudicaríamos todo mundo com o dia 8 e não prejudicaríamos também a prefeitura com o final do mês, porque se colocar no último dia útil, tem que fazer os pagamentos já no segundo dia útil. Nós temos o Instituto de Previdência para pagar 5 dias depois, então fica uma situação mais difícil. Eu acho que se a gente pudesse pegar um meio termo aí e colocar dia 22...
Senhores vereadores, para que ocorra essa situação, nós precisamos votar contrário ao substitutivo e apresentar uma emenda para isso suspender a sessão. Pela ordem, vereador André. Eu estava conversando com o vereador Tales, que é do partido do prefeito. Eu acho que num momento desse seria interessante alguém entrar em contato com ele ou com a secretária de Finanças, até para ver se não tem alguma programação. Porque fica muito fácil a gente mudar uma data aqui por conta própria. Então eu solicitaria a inversão preferencial do próximo projeto, até que alguém entre em contato e a gente possa discutir isso. Eu peço para a assessoria do prefeito, Cornélio está aqui, está acompanhando os trabalhos. Viu, Cornélio? Senhores vereadores, o próximo também há uma situação parecida com essa. Então eu acho que é melhor nós suspendermos a sessão por 10 minutos. Inversão preferencial? É a mesma coisa. Envolve a mesma situação. Eu coloco em votação a suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. É aprovado por unanimidade. TV Câmara, canal 64 digital. Programação de utilidade pública todos os dias. TV Câmara, a primeira TV pública da região em funcionamento. Assista, prestigie e fique sabendo como anda o Legislativo barretense, suas atividades, sua colaboração para a sociedade. TV Câmara, canal 64 digital, o canal da democracia.
Senhores vereadores, vereador Capetinha, por favor, proceda a chamada dos demais. Professor Adilson, André Luiz Rezeque, Aparecido Cipriano, Claudionor Risse, Dorival de Almeida Júnior, doutora Gláucia, José Francisco Abrão Miziara, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paula Lemos, Pastor Franco, Sebastião Rodrigues de Oliveira, Videlson Paixão Leite, Leandro Anastácio, Dr. Thales, Luiz Humberto, presente, Carlão do Basquete. Senhores vereadores, está em primeira discussão o projeto e a mensagem substitutiva. Não havendo oradores, está em votação. A mensagem substitutiva. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto no original com a emenda, com a mensagem substitutiva. Hã? Já foi a mensagem. Tem outros artigos, vereador Dr. Otávio Alves Garcia. Muito obrigado. Está em votação o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Claudionor, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. O vereador Mandioquinha solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto. Projeto de número 3 de 2000. Projeto de número 3 de 2003, de autoria do subprefeito municipal, que dispõe sobre um programa de parcelamento e incentivo, PPI, junto ao Poder Executivo e da outras providências. Tem uma emenda minha, né? Pode discutir? Qual? Eu apresentei emenda ao projeto e vou solicitar a retirada da minha emenda, na qual fazia a supressão do artigo 9º. A pedido da vereadora Paula Lemos, na qual, em defesa da categoria dos advogados do município, solicitou e assim eu atendi, vereadora Paula. Está retirada a minha emenda. O projeto está em votação a retirada da emenda supressiva ao artigo 9º. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários manifestam. Presidente. Pela ordem. Pela ordem. Eu me abstenho de votar devido ser advogada do município, então estou me abstendo de votar contra a supressão do artigo 9º. Ok, está registrado. Vereadora, Vossa Excelência, por ser servidora pública, Vossa Excelência pode votar. Não há impedimento. Não. Porque a senhora exerce uma função pública e não haveria impedimento. Não haveria um interesse direto, particular, mas sim de uma coletividade. O vereador Thales solicita a dispensa das leituras dos pareceres, é regimental, está em votação. Os favoráveis permanentes da comissão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o vereador Cipriano. Projeto e as emendas. Qual o projeto? Não. Muito boa noite a todos. Só para explicar, porque muitas vezes, pela primeira vez, é um projeto que autoriza parcelamento, né, em maior tempo. Nós temos, primeiro,
falando não estou falando pela Paula, né? Não, a Paula pediu a supressão da emenda, não foi em defesa de nenhum, não, foi pela legalidade, porque hoje o Tribunal de Contas determina que seja feito dessa forma. E pode parcelar as dívidas, sim, com os honorários. Os honorários também podem ser parcelados. O projeto, gente, ele dá ao munícipe 100% de isenção de juros e multas no parcelamento até dezembro. Então, parece que são 12 parcelas. São 12 parcelas se for lá e fizer adesão agora. Se fizer em fevereiro é 11, se fizer em... E tem que fazer adesão o mais rápido possível para ficar menos parcela. Mas se você parcelar em 24 parcelas, você tem 75% de desconto dos juros e multas. Aí você pode parcelar em 24 parcelas a qualquer momento, até a vigência do projeto de lei. 36 parcelas, 50% de desconto. Muitas vezes a gente ouve dizer o seguinte: então compensa eu atrasar o meu IPTU e depois fazer esse tipo de... a participar desse tipo de isenção. Não compensa, gente. Não compensa. Por que não compensa? Muito bom a gente falar agora, porque nós acabamos de votar um projeto agora há pouco, em que dá para a pessoa que paga em dia parcelado 10% de desconto. 10% de desconto. Quer dizer, esse desconto ele não vai ter lá na frente se ele deixar vencer. Mais 8% se pagar à vista, 18%. Então, ele não vai ter esse desconto. Não vai ter esse desconto se deixar vencer. E ainda por cima, a correção monetária é obrigatória a ter. Essa correção monetária, quer dizer, você pega lá o IPTU de 2009, que fosse de R$600. Com a correção monetária, hoje, se você verificar, vai estar lá 660, 670. Nós tivemos várias pessoas que chegaram a gente, né, lá na porta da prefeitura, falou, mas o meu carnê aqui em 2008 está marcando 580, está 650. Por quê? Está falando que não tem juro e multa? Não, não tem juros, não tem multa, mas a correção monetária, ela é obrigatória. A lei de responsabilidade fiscal determina isso. Lei 101 de 2000. Então, o que isso ajuda as pessoas? Você pega hoje, antigamente, qual que era a dificuldade do munícipe? Ele tinha lá 8 IPTU, vou dar um exemplo para você, 8 IPTU. Podia dividir em 6 vezes. Só que falava que a parcela não pode ser menor que tipo R$50. Só que as pessoas entendiam que era por exercício. Então pegava lá uma de 300, de 220, não podia dividir em 6. Então eles dividiam um ano, outro ano, outro ano. E a pessoa ia pagar R$300 por mês e apertava. Agora não. Agora, do jeito que está esse projeto, o que as pessoas podem fazer? Suponhamos que uma pessoa deva 1.800 de IPTU. Ele pode juntar os 1.800 numa conta só agora, divide em 12 vezes, tipo, paga 12 vezes de 150. Ou desconta apenas 75%, suponhamos que vá para 2.000, e pode dividir em 24, o total, não mais por exercício. Então isso facilita para o munícipe, facilita. E a gente, segundo nós conversamos com o Malamã, conversamos com o prefeito, Dr. Guilherme, não será mais mandado projeto de isenção para a Câmara. Esse é o primeiro e o último. Ele não vai mandar mais esse tipo de projeto. Isso também vem ao encontro do que o Poder Judiciário está pedindo para que possa ser evitadas os leilões que estão acontecendo de imóveis. São imóveis que estão sendo leiloados. As pessoas falam, não pode leiloar por causa de dívida. Não, mas a dívida própria pode. Qual que é a dívida própria? A dívida do IPTU, que é gerada por ele mesmo. Eu e a Paula, né, Paula, lembra? Nós tivemos uma tristeza, né, de não conseguirmos evitar que uma pessoa perdesse, não perder a casa, mas que a casa dela que valia 200 mil fosse leiloada por R$93 mil. E ela ainda teve que retirar R$20 mil, pagar de IPTU e sobrou 73. Acontece isso. Não é lei da prefeitura, não é lei do Estado, é a Constituição que determina assim. E hoje a Justiça, gente, também, a Justiça, já vou pular uma parte, Juninho, a Justiça recebeu a determinação, os juízes receberam a determinação, que todas as cobranças que são municipais, débitos municipais, eles têm que diminuir em 70%. Então, por isso que as pessoas estão recebendo essas notificações. É por isso. Há uma determinação. Conversei com o Dr. Alex, né? Recentemente ele falou isso. Juninho. Obrigado pela parte, novo vereador. Só esclarece uma dúvida para mim.
o projeto, eu acabei, estou sem o notebook, eu não tenho ele aqui em mãos, e eu não me atento, não me recordo a data limite até quando pode se fazer a inscrição para solicitar o parcelamento. Qual que é a data? Vou pegar aqui o artigo. Não, a data até o dia que pode aderir. Até que dia que pode o munícipe fazer o requerimento para... Até o dia 6 de setembro. Não, o de 12 meses. O de 12 não, já entra agora, ó. Né? Então, mas até quando vai o de 12 meses? Até o final do mês ele pode pagar em 12 meses, porque de 12 meses não pode mudar o exercício, Juninho. Aí é 12 meses até 21 de janeiro. Se ele deixar depois, aí ele vai pagar em 11 meses. E assim sucessivamente, porque não pode mudar o exercício. O exercício não é 12 meses, o exercício é 31 de dezembro. Então não pode haver isso. Está esclarecido. Entendeu? Pode. Paula. Eu estou pedindo uma parte, até por ser advogada da prefeitura e ter vivenciado muitas pessoas comparecerem à prefeitura e sofrerem com a questão do IPTU, que infelizmente o nosso IPTU ainda é um dos maiores do estado de São Paulo. Então eu estou aproveitando hoje que aqui está lotado para que todos vocês possam estar divulgando para os seus parentes, enfim, para a sua comunidade. O que está sendo esclarecido aqui é que a isenção de 100% ela é só por 12 meses e ela começa dia 21 de janeiro e acaba dia 27 de dezembro de 2013. E o que é decrescente? A pessoa chega lá na prefeitura e fala assim, mas o vereador falou que eu tenho 12 meses para pagar com 100% de desconto. Não é assim. Se você não aparecer em janeiro, em fevereiro já são 11. Se você aparecer em março, já são 10. Então essa é uma questão muito importante que fique esclarecida. E como o próprio Cipriano falou, existe uma lei federal que seja você devendo IPTU ou contribuição de melhoria é o asfalto que passa na sua casa. Você também perde o seu único imóvel. Então, eu acho muito importante assim, a divulgação para a população, que não quer dizer que ela não vá perder o imóvel por ela estar devendo. Outra questão que tem que ficar clara, né, Cipriano, é a questão do prazo para você poder parcelar em 24 ou 36 meses. Você não pode chegar o ano que vem e falar, não, eu quero parcelar 24 meses ou 36 meses. A lei estabeleceu que a pessoa deve comparecer à prefeitura de 18 de fevereiro de 2013 a 6 de setembro de 2013, para poder fazer o parcelamento. Se for em 24 Paula, meses... nós vamos ter que fazer uma emenda. Nós vamos ter que mudar isso aqui, porque não é 18 de fevereiro, seria 18 de janeiro. Não, aqui está 18 de fevereiro. Para parcelar em 12 vezes também. Não, aqui é o inciso 3º e 4º. O inciso 3º e 4º fala da parcela de 13 a 24 meses e de 25 a 36 meses. Ele faz referência... Eles dão um prazo melhor para quem vai para lá. Já 12 meses imediato. Passou o projeto, foi 12 meses. É isso mesmo. É para que privilegie aqueles que querem fazer em 12 meses primeiro. O de 12 meses, quem quer 100%, tem que começar agora a partir de 21 de janeiro. Agora, quem quiser parcelar em 24 meses ou em 36 meses, tem a oportunidade de 18 de fevereiro a 6 de setembro de aderir a esse programa, que é realmente um programa que vem atender, sim, as necessidades da população. Muita gente de Barretos tinha a falsa ideia de que não perdia a casa, então tem gente que deve há mais de 20 anos e não está prescrito porque a prefeitura ingressou com as ações judiciais. Então, nesse caso, eu até parabenizo o prefeito pelo projeto. Eu acho que realmente dá oportunidade para as pessoas estarem regularizando as suas situações. E peço a colaboração de todos que estão aqui, do prefeito municipal, para que também seja divulgado, porque não adianta também ficar só no papel. Nós precisamos estar nos bairros divulgando, inclusive proponho que seja feita audiências nos bairros, para que as pessoas realmente tenham condições de acertar o seu IPTU e não perderem suas casas. Obrigado pela parte, Paulo. E anteriormente, acho que já nós conseguimos mudar essa concepção de uns 2 anos para cá. Tinha gente que falava para a pessoa assim, não precisa pagar IPTU, não precisa não, isso aí não acontece nada com você, né? Gente, hoje eu costumo dizer para que você tenha uma certa tranquilidade, se você tem um emprego e se você tem a sua casa, você está tranquilo. Então, eu acho que o projeto vai ao encontro do que a população espera. Pela primeira vez, esse dá para que aqueles que estão lá devendo 4, 5 mil possam acertar parceladamente.
Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Olímpio Jorge Nabem, um artilheiro do povo, pelo tempo de 2 minutos. Nossa, começou por prazo, que beleza. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, honra sua presença, público no plenário. Senhor presidente, realmente estamos já começando a viver um momento diferente. Diferente, Capetinha, porque essa Casa de Lei sempre pautou de projetos vir em momentos oportunos para poder dar condições para que nossa população pagasse o IPTU. E, na verdade, a realidade não é essa. A realidade econômica do nosso povo é outra. E isso a gente vivencia no dia a dia, quando as pessoas chegam até a gente sem ter condições, às vezes, de suprir esses encargos que são importantes. E aqui nós não podemos ficar brincando de achar que vai perder ou não vai perder. Porque na cabeça da população, na cabeça daquele que deve, é um débito público e a realidade é uma. Sempre o risco existe. Nós temos que aqui aproveitar esse momento, dizer que esse projeto, dando opções para que a população possa aderir, não só dar condições que a população barretense possa ver o melhor caminho para poder suprir suas dívidas, mas dar condições também para que a população possa respirar um pouco mais. A verdade é uma só, e eu já estou incumbindo de um requerimento na casa, propondo ao nosso prefeito atual, que muitas vezes aqui nessa tribuna cobrava e dizia que rever o nosso IPTU, a planta genérica do município. É isso aí que eu irei sempre cobrar, para que nós possamos colocar nosso IPTU dentro de uma realidade que a nossa população possa pagar. É essa a verdade de toda essa situação que a gente vivencia ano a ano, porque muitos munícipes esperam realmente o projeto de anistia nessa Casa de Leis para poder suprir esse débito importante. E às vezes, passando momentos difíceis com outras situações, como já foi dito, PVA, escola, uma série de problemas que nós sabemos que acarreta nos encargos de uma família. Mas fico feliz porque hoje estou votando um projeto já no início de ano de anistia, dando várias condições, opções para que a população possa escolher. Mas fico preocupado, por outro lado, porque a realidade econômica desse pessoal, da população que deve, é totalmente diferente daquela que nós vivenciamos. Porque realmente o povo está cada vez mais pobre, passando momentos difíceis. Mas nós, como agente público, como homens que fomos eleitos pela vontade popular, vamos sim aqui nessa Casa de Leis fazer sempre o possível para que possa suprir essas dificuldades. Mas sabemos que a realidade que deixou escapar por vários anos e anos é que realmente o nosso IPTU, ele é caríssimo, fora realmente da nossa realidade. Então eu quero aqui, doutora Glaucia, em nome das mulheres, em nome da Paula, que aqui defendeu brilhantemente o projeto, dizer que nós, realmente, essa Câmara, nós faremos o papel que a população sempre quer e espera dos vereadores, de cobrar e de poder fazer o melhor para que as condições de vida, a melhoria de vida da nossa população possa cada vez mais melhorar. Então aqui nós parabenizamos o prefeito Guilherme, que já de imediato, mandando um projeto desse, sabendo que realmente pegou a prefeitura numa situação muito difícil, e hoje nós estamos dando as condições, André, para que ele possa realmente fazer caixa, para poder começar a respirar e começar a fazer o seu trabalho, que é aquilo que a população o colocou na urna. E a gente espera aqui que essa Câmara possa sim, também fazer a parte dela, que é que a população também espera. Então, junto, tenho certeza que quem vai ganhar é Barretos. E aqui, todos nós, doutor Otávio, só tem um partido nessa Casa de Leis, chama-se Barretos. E é o que eu espero de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Paula, o artigo 203 do Regimento Interno diz: não poderá votar o vereador que tiver ele próprio parente afins ou consanguíneo até o 3º grau, inclusive interesse manifesto na deliberação. Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo não se aplica às matérias que envolverem servidores públicos municipais.
Esclarecido, Vossa Excelência pode votar. Não havendo mais oradores, o projeto está em votação em primeira discussão. Tirei. Já pus. Não. Eu coloquei uma emenda e vou colocá-la também em votação, acrescentando os débitos que eventualmente existam com o SAI. Porque esse benefício era tão somente a prefeitura. E existem débitos fiscais. Perdão. Tem. Nos predinhos, principalmente, onde tem um volume um pouco alto de débitos com o município. Além de outras pessoas jurídicas que devem água lá e não pagaram, não honraram seus compromissos. O senhor recebeu cópia, vereador? Tem. Eu solicitei a retirada da emenda. Retirei, vou deixar os honorários para a vereadora Paula e a equipe. Que ela se comprometeu a não cobrar daqueles que não tiverem condições financeiras de pagar. Certo? Esclarecido, vereador Otávio? Está em votação a emenda apresentada ao projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovar por unanimidade. Está em votação em primeira discussão o projeto. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. O vereador Dr. Otávio, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovados por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação, já com as emendas acopladas. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovados por unanimidade. Uma emenda. O vereador Pastor Franco solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. A redação final. Projeto de Lei Complementar número 4/2013, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que altera o dispositivo de Lei Complementar número 96, de 23 de dezembro de 2008, com alterações subsequentes. Esse projeto, senhores vereadores, ele altera a data de vencimento do IPTU de forma definitiva, passando a partir de 2014 os pagamentos das primeiras partes. Não, 2014. Vale, a partir desse ano, né? Nós já aprovamos outro agora há pouco. Passa a ser definitiva a questão do pagamento, não mais para o final do último dia útil do mês de fevereiro, mas sim ao 5º dia útil do mês de fevereiro. Trata-se do parcelamento dos 11 meses do IPTU comum. Então vai ser de fevereiro a dezembro, sempre com vencimento ao 5º dia útil. O vereador Thales solicita a dispensa da leitura dos pareceres que foram exarados pelas comissões pela tramitação. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara, invocando o parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final, solicitado pelo vereador professor Adilson. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. A redação final. Vai ter. Senhores vereadores, nada mais, exaurida a pauta, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado pela presença de todos e tenham uma boa semana, vereador Juninho Leite. TV Câmara, canal 64 digital. Programação de utilidade pública todos os dias. TV Câmara, a primeira TV pública da região em funcionamento.
Assista, prestigie e fique sabendo como anda o Legislativo Barretense, suas atividades, sua colaboração para a sociedade. TV Câmara, canal 64 Digital, o canal da democracia. TV Câmara, canal 64 Digital.